Para a gente aprofundar nesse assunto, para inclusive esclarecer alguns desses pontos, convidei o consultor legislativo Márcio Rabá. Os consultores legislativos sempre nos ajudam muito a aprofundar nesses temas, a gente tem recorrido cada vez mais a vocês, e o Márcio inclusive coordena a área de ciência política, né, aqui da consultoria. Obrigado pelo convite mais uma vez, Nigo. Eu gosto muito de estar aqui, porque é sempre uma oportunidade de esclarecer algumas coisas, né? Sim. É bom a gente lembrar que, apesar da Constituição dizer que é preciso ter uma proporcionalidade, ela mesma cria uma enorme desproporcionalidade quando estabelece máximo de 70 deputados e mínimo de 8 por Estado. Então, ela diz que a proporcionalidade não é absoluta, não é matemática pura e simples, há um enorme componente político envolvido aí. E às vezes isso não fica claro, né? Principalmente para a população. Isso não ficou claro, inclusive, para alguns deputados ali, quando estavam trazendo o debate sobre a desproporção prevista na Constituição, que precisa de uma emenda constitucional para ser mudada, dessa reproporcionalização, será que existe essa palavra? Mas que foi feita por meio do projeto de lei complementar, né? Que complementa a Constituição. É isso mesmo, né, Márcio? Não dá para usar matemática pura e simples nessa solução, né? Por definição, a proporcionalidade jurídica e política, ela tem especificidades, né? É um princípio. É um princípio, exatamente. E a própria proporcionalidade matemática admite mais de um tipo de cálculo, né? Nós temos os sistemas eleitorais proporcionais, em cada país usa seu método de cálculo. Métodos que ganham, inclusive, nomes de matemáticos, né? D'Hondt, Sachs e por aí vai, né? Exatamente. Então, essa é uma questão que eu acho que é importante ficar bem claro. E essa dimensão política tem sido reafirmada pelo Poder Judiciário sistematicamente. A própria Câmara dos Deputados, na lei atualmente em vigor, a Lei Complementar 78, que é de 93, ela remeteu para o TSE o cálculo. E o Poder Judiciário, a meu ver, acertadamente, fez essa avaliação. Olha, não se trata de um mero cálculo matemático, trata de uma avaliação política. Portanto, tem que ser o próprio Congresso a fazer. Isso é tão sério, aqui é uma curiosidade, que nas eleições de 1990, nós já tínhamos a Constituição atual em vigor e o número de deputados de São Paulo não foi aumentado de 60 para 70, apesar de a Constituição previa 70. Porque justamente o TSE disse, essa é uma questão política que tem que ter o aval na Câmara. Foi a Lei Complementar 78 de 93 que esclareceu que era para aumentar para 70 e só depois o TSE o fez. Agora, a decisão de tirar deputados, como alguns defendiam, tirar de alguns estados, né? Os 513 seriam mantidos, tirar de deputados, por exemplo, Rio de Janeiro perdendo 4, tem um impacto que vai para além da Câmara dos Deputados, né? Porque há uma parte da formação das assembleias legislativas que é proporcional à representação federal. Então, no Rio de Janeiro, poderíamos deixar de ter, além dos 4 deputados federais, o que já é uma perda de representatividade, na Assembleia Legislativa de até 12 deputados. Esse foi um dos argumentos que mais tocou os deputados na aprovação dessa matéria, nessa questão da possível perda de representatividade para parcelas importantes da sociedade, né? Porque quando você aumenta o número, você diminui a chance de minorias serem representadas, né, Márcio? Esse é um ponto bastante importante. E mais, você tem essa perda, que é indiscutível, é uma perda política, é uma perda de recursos, é uma perda de capacidade de mais grupos daquele Estado se expressarem, seja na Câmara Federal, seja nas Assembleias Legislativas Estaduais. Então, é uma perda significativa. E mais, como se passou um tempo considerável sem haver essa adaptação das representações estaduais, essa perda seria muito brusca e acentuada. Isso foi um ponto que pesou muito na decisão do plenário. Evitar perdas tão acentuadas de uma vez só. Agora, essa discussão sobre a proporção viciada, proporção irregular, a desproporção que existe na Câmara dos Deputados, prevista na Constituição, ela sempre foi objeto de muita reclamação, mas ela estava latente, né? Eventualmente, aqui e acolá, especialmente os deputados de São Paulo, falavam, poxa, a gente está mal representado, a gente vale 11 vezes menos, 12 vezes menos do que o eleitor, né? Do que um eleitor dos antigos territórios, mas não havia movimentação. A votação desse projeto de lei complementar
parece que botou um pouco de lenha nessa fogueira e a bancada paulista teria arrancado um compromisso do presidente Hugo Mota de pautar essa discussão que, repito, precisa de uma emenda constitucional. Como alguém que está acompanhando esse assunto tão de perto nos últimos 30 anos, viu ele já subir e aumentar de temperatura, aumentar e diminuir de temperatura algumas vezes, você acha que esse debate vai avançar? Ou o fato de serem muito numerosos os deputados dos estados que não teriam direito a 8, mas têm, em relação aos 70 de São Paulo, essa conta não fecha? Esse ponto é interessante. Eu estou te pedindo muitas razões, para adivinhar o futuro, que eu sei que é difícil. Né? Uma coisa que eu acho interessante é que essa discussão sobre o caso, especialmente em São Paulo, mais até do que dos estados que têm 8 representantes, ela sempre esteve mais pautada do que a própria redistribuição entre os estados. Sim. Enquanto que a redistribuição dos estados nem precisa de emenda constitucional, né? E estava ficando defasada ao longo do tempo. Eu acredito que haverá sim alguma repercussão sobre a discussão mais geral. Porque efetivamente o aumento do número de deputados geral torna a situação de São Paulo mais desproporcional à sua população. Por outro lado, torna a situação dos estados com menos, com 8 parlamentares mais proporcional. Né? Um parênteses para dizer que no próprio relatório do deputado Damião Feliciano, com a ajuda da consultoria, foi apresentado o índice de Gallagher, que é um índice de proporção, mas que na verdade mede a desproporcionalidade, e ele está caindo por essa solução apresentada. Ele era de 1,32, cai para 0,84, ou seja, a nossa desproporção geral diminui, apesar da desproporção de São Paulo aumentar. Né? No caso específico de São Paulo, você tem esse fator que é uma decisão constitucional. Né? Eu, por exemplo, estou convencido, acho que tem a ver com a discussão agora da redistribuição, por exemplo, que aquele número de 8 para os estados menos populosos, ele tem um impacto político positivo. Você tem uma comunidade política que ficaria representada só pelas suas grandes maiorias, se você tivesse, por exemplo, um estado com 2 deputados. Então, acho que isso é importante, e eu acho que foi uma forma também de absorver a região norte e centro-oeste na política do país. Então, teve um papel importante. Não sabemos, por exemplo, se sem isso, hoje o Amazonas não teria uma representação proporcionalmente acima de 8. Se isso não foi importante para incorporar com mais vigor essas regiões. Consciência, por exemplo, da importância da Amazônia, se não fosse essa representação um pouco supervalorizada, mas muito importante para esse ativo que o país todo tem, que não é só acho que essa foi uma decisão de política pública, de certa forma, muito acertada do Constituinte. Agora, toda decisão política precisa de uma revisão de tempos em tempos. Teria chegado o momento de revisão? Agora, a questão que eu acho que vai se pôr com mais intensidade, que pode se pôr com mais intensidade, é mesmo a de São Paulo. Porque não é obrigatório, mas também não é impossível que a representação total na Câmara dos Deputados aumente, até porque o Brasil está defasado em relação à maioria dos outros países. Então, eu acho que se esse processo continuar, cada vez mais a situação de São Paulo vai se tornar mais presente. 2 argumentos que você trouxe aí que eu quero reforçar, porque eles foram muito utilizados no plenário. De 93 para cá, a população cresceu 40% e o que o Congresso estaria crescendo agora, a Câmara estaria crescendo 3,4%. Né? E que a gente só perde na representação deputado por população para os Estados Unidos. No resto, só ganha. Né? No resto, toda a gente perde. Todos os outros países do mundo têm um deputado por um número de uma parcela da população menor do que a gente vai ter agora, né? Ou seja, o deputado aqui representa uma parcela maior, por isso seria a necessidade de você readequar para ficar mais parecido com o resto do mundo. Só que eu queria aproveitar, a última vez que você esteve aqui conosco foi justamente discutindo uma reforma de caráter eleitoral, mas que impacta nisso, que é o voto distrital misto, né? Em que parte eleita por distritos, parte eleita por uma lista, o sistema proporcional, e que vai acontecer um pouco paralelamente. Parece já se formar até um razoável consenso em torno de, se não exatamente o voto distrital misto, mas um voto que reflita um pouco melhor as representações regionais, sem descuidar da representação ideológica, sem descuidar daquela representação que é também uma representação de opinião. O fato de termos as duas discussões em paralelo, as duas tratando de assuntos semelhantes, conectados, pode uma acelerar a outra ou pode acontecer o contrário, uma atrapalhar a outra?
Na verdade, essa é uma questão geral, né? Toda vez que você muda a legislação, se levanta essa questão. Isso vai levar a novas mudanças ou isso vai dar uma parada? Por exemplo, quando houve essas decisões que já foram tomadas, né? Já está na lei, de estimular a diminuição da fragmentação partidária, muitos cientistas políticos, meus colegas, né? Falaram, bom, agora não é hora de mudar. Agora é hora de esperar, né, ver se vai ter resultados disso ou não. Mas às vezes o pai dele, o Jairo Nicolau, sempre fala, né? Vamos testar pelo menos uns 5 anos, uns 10 anos o mesmo sistema, né, antes de mudar de novo. Né? Mas às vezes acontece o contrário, como você disse, né? Aquilo levanta uma bola que começa a rolar e essa bola acaba levando a modificações mais radicais. O que eu acho que é importante, e eu tenho a impressão que eu disse isso da outra vez, e que eu acho que é importante para a população ter em conta, é que essas discussões são complexas, né? Não se deixe levar por simplificações excessivas, aumentou 18, baixou 18, como se isso fosse uma coisa assim de uma dimensão extraordinária. Isso em si não é uma coisa de uma dimensão extraordinária. O que é importante é pensar quais foram os argumentos usados, para que lado nós estamos indo. Pensar a representação política de uma forma mais geral, porque a representação política é algo importante para a população. Às vezes é difícil de perceber no dia a dia, mas faz diferença. 2 coisinhas para a gente terminar, Márcio. Eu sei que você tem horário, está apertado, mas uma se usou muito o argumento, quem era contrário, dizendo assim, vai aumentar muito o custo da casa e vai aumentar muito as emendas parlamentares que já são polêmicas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também muita crítica assim, não, é corporativo, estão fazendo isso para aumentar. Se fosse somente corporativo, os deputados estavam diminuindo, né, o tamanho da Câmara, porque aí aumentaria o poder deles, né? Foi boa essa observação, porque justamente era isso que eu estava querendo acentuar. É preciso considerar todos esses dados, né? O peso em recursos da mudança não é tão fácil de mudar e vai depender de decisões posteriores. O próprio presidente se comprometeu a não ter impacto no gasto, né, de um modo geral. Certamente é difícil haver um aumento do número de deputados sem haver um aumento do gasto da Câmara dos Deputados. No entanto, apesar de que esse argumento às vezes, né, é mal interpretado, o gasto na Câmara dos Deputados não é um gasto irrelevante, é um gasto importante para o país. A representação política, como eu disse, é importante. Agora, recentemente, eu estava conversando com outros colegas e tinha um colega dessas áreas que realmente lidam com muito dinheiro, né? E aí alguém falou, mas tem essa questão do gasto, e o colega da área falou assim, isso é um cisco. É verdade. Como diria Ciro Gomes, né? Numa resposta clássica que ele dava, isso aí que você está querendo cortar, dá bilhão? Porque se não dá bilhão, não adianta nem fazer isso. Realmente um aumento de 3,4, né? Segundo o argumento trazido pela deputada Dani Cunha, o que a Câmara devolve hoje para a União, de sobras do seu orçamento ao final de um ano, da ordem de 200 milhões, é quase 2 vezes o que se gastaria com esses 18 deputados a mais. Sendo um valor que, embora importante, todo gasto público tem que ser justificado. E né? Isso aí não há questão, e com cuidado, e na medida do possível, se não for necessário, é evitado. Mas eu não acho que esse é o centro da discussão aqui. Eu acho que o centro da discussão aqui é como deve funcionar a representação política no país. Né? A ideia de que necessariamente menos deputados representarão melhor o país, não me parece, à primeira vista, uma ideia sólida. Alguém poderia me convencer do contrário, mas vai ter que argumentar muito bem. Com certeza. Ainda mais porque você, Roberto Carlos e todos da consultoria que lidam com essa temática são profundos conhecedores desse assunto, não apenas no Brasil, mas política comparada também à realidade de outros países. Foi uma pena só, queria registrar que o Roberto Carlos Pontes não pôde vir, porque ele acompanhou de mais perto essa última, mas ele estava com um compromisso na mesma hora. Sim, compartilhou comigo, inclusive, as muitas leituras que ele andou fazendo para ajudar nesse processo. Muitíssimo obrigado, Márcio. Obrigado pelo convite. Te liberei